Começando mais um vídeo aqui no Virando Mundo. Agora acabou o churrasco, as comemorações e vamos para a vida que segue, né? Tem um punhado de coisa pra gente organizar, né? É, uma das primeiras coisas que a gente teve que fazer aqui quando a gente entrou no terreno foi dar um jeito de conseguir água e luz também, mas o principal era a água, né, gente? Então, a primeira coisa que a gente fez foi a instalação da água aqui pra gente poder se abastecer no Migrante. Lembrando que essa função da energia e da água, isso a gente já tava em luta 6 meses atrás, eu acho, né? Eu não me recordo de datas, mas deve fazer mais ou menos um ano que a gente acabou adquirindo do terreno. Não aí sei todo se quase um ano, eu acho. Mas aí teve toda aquela burocracia de papelada, e corre aqui, corre ali, cartório, isso e aquilo e tal. Uhum. Mas deve fazer próximo de um ano, mais ou menos. E faz um meio ano que a gente fez a solicitação da água, da ligação da água aqui eu não sei como é que se chama, na empresa de abastecimento de água, esgoto, saneamento básico aqui da cidade de Pelotas, que é o SANEP, e também fez a solicitação da ligação de luz, de energia elétrica, na CE, que é a empresa da Companhia de Energia Elétrica que atende a região de Pelotas. Ainda é CE o nome? É, CE Equatorial. Agora, Não, mas continua sendo CE. Ah, bom. Bom, mas aí já fazia meio ano, mais ou menos, que a gente tinha feito a solicitação tanto da água quanto da luz. E não... O que acontecia? Esse terreno aqui, ele estava localizado num local que não tinha uma rua na frente. Existia a rua no papel, mas ela não era uma rua que passava carro. Pessoas passavam só caminhando e tal. Tanto é que quando a gente veio aqui pra minha tia, a gente fazia as nossas caminhadas aqui no bairro. Aqui a gente já tinha passado aqui na frente, era tipo um caminho de lavoura, assim, né? Isso, Não era estrada, sabe? Isso aqui é um bairro até bem próximo, né, da de Pelotas, assim, não é um bairro tão longe, mas ele tinha essa área aqui que não tinha essas estradas, né? E aí, até por isso que a gente acabou conseguindo comprar um pouquinho mais em conta o terreno aqui, né, que foi num leilão. Mas aí por isso que até que a gente conseguiu ele mais em conta, porque não tinha uma rua, uma estrada exatamente na frente dele. Tinha no papel, mas ela não funcionava exatamente como uma estrada para veículos. Só pessoas caminhando, digamos. E só que daí aí eles fizeram essa estrada. Agora, tanto que deu para ver nas cenas com o migrante chegando, foi feita, foi não pavimentada, não foi com asfalto, mas foi feita com terra, aterrada direitinho, e virou uma estrada normal, bem direitinha. A estrada foi feita, inclusive. Que agora o pessoal usa para passar de carro e aí, tal, né? e aí virou uma estrada normal. Nem quem olha nem diz que isso aqui não tinha uma estrada nesse terreno. Só que isso não tinha, como não tinha rua, não tinha a rede de energia elétrica passando aqui na frente e não tinha a rede de água passando exatamente aqui na frente do terreno. Por isso que demorou tanto para eles fazerem a ligação para nós. Tiveram que fazer um projeto, né? Foi uma função, a gente teve que entrar até na ANEEL lá para conseguir a ligação da energia elétrica. O SANEP a gente foi só ficar esperando até que eles fizeram a ligação da água e da energia elétrica. Botaram um poste bem no meio do terreno também aqui, isso a gente não gostou muito, mas... Paciência, né? A gente já conversou com outras pessoas e que aconteceu a mesma situação de ser colocado o poste assim num lugar bem que tu fica pensando, porra, mas... Podia ter botado podia ter colocado entre um terreno e nas divisas de um terreno e outro, né? Eles botaram bem no meio da entrada do nosso terreno ali. Não onde passam os veículos, mas no meio do terreno, não é na beiradinha dele, né? Mas enfim, eu disse pro Mike, que bom, não vamos reclamar, que bom que a gente conseguiu fazer a ligação e agora isso também possibilitou a nossa vinda pra cá, porque bem ou mal, sem energia elétrica, a gente se vira, porque a gente tem as placas solares, a questão só se pega, tipo, que nem a gente pegou um período muito chuvoso, de muita chuva. Inclusive a gente chegou aqui com chuva, né? É que é bom ter energia elétrica para não esgotar as baterias, Exato. né? Que nem aí de noite a gente deixa ligado na fonte para não ficar consumindo os ciclos das baterias. Exato. Porque as baterias são bem caras, acaba saindo mais caro. Então, tipo, até a gente... Poderia viver sem isso. Poderia viver. Agora a questão da água, sem água, não tem como. Sim. A gente precisa de água pra tudo, assim. Sim. E aí é isso. Bom, vamos mostrar pra eles como é que a gente fez a ligação da água ali e tudo mais. Só que tá um vento na rua, talvez fique meio chiado, mas paciência, né? Vamos lá mostrar pra ver como é que vai ser. Nossa preocupação principal era a água. Aí a gente falou lá com o Sané pra fazer a ligação, tem que ter o tal do cavalete, esqueci teu nome, mas aí a gente botou então, a gente instalou esse negócio aqui. E aí demorou até que eles fizeram a instalação do cavalete de água, que é esse daqui. Só que eles tava só desligado até aqui assim, né? Só tinha
só até aqui. Aí a gente cavou aqui, tirou o cavalete, cavou e colou um cano até aqui, ó. Aí ele só fez aqui assim, fez aqui assim, fez aqui assim e botamos aqui. A única coisa que a gente fez de instalação de água foi só isso. E aí quando a gente quer encher a caixa d'água do migrante, a gente liga aqui e desliga aqui. Simples assim. Bem simplesinho. E aí vai lá para a água do migrante. E aí também temos a mangueira, se a gente quer lavar alguma coisa na rua, alguma coisa assim. Outra questão é a questão do descarte da água, né? A gente está vendo com o Sanef como é que funciona agora, porque a primeira coisa que eles falam, não, primeiro tu liga a água, uma vez com a água ligada e todo o processo, todo o trâmite burocrático lá feito, aí vocês fazem a solicitação da instalação de esgoto e tudo mais. Por enquanto, a gente está largando a água da pia do chuveiro aqui para ser absorvida pelo chão. E um pouco vai lá para as valetas, que aqui nesse bairro o esgoto é com valetas a céu aberto, né? Mas aqui no chão e nas valetas a gente está largando somente a água da pia e do chuveiro. E aí os serviços número 1, número 2, que é do porta-pote, a gente está levando por enquanto lá na casa da tia da Jéssica, que é pertinho. Não sei se lembra dos vídeos anteriores, é uma quadra daqui para lá. Daí lá vai, uma vez a gente já foi com a maletinha até lá para fazer o descarte. Isso é um problema, mas aí o futuro, a gente está pretendendo fazer uma fossa aqui, eu não sei, isso a gente ainda tem que estudar, a gente não sabe como é que funciona. A gente vai ter que fazer uma fossa, alguma coisa para poder fazer o descarte aqui, para não precisar levar até lá. E também para não precisar descartar a água da pia do chuveiro no chão, né? E nas valetas. Então a gente quer fazer agora essa fossa, essa coisa para deixar tudo bem certinho. Um detalhe também, quando a gente fez, logo que a gente ligou a água ali, eu senti um cheiro bem estranho na água, um cheiro meio de, não muito forte, mas um cheirinho meio de podrezinho, assim, né? E a gente pegou num copo aquela água e tava bem turva e bem suja a água, bem suja mesmo. Nós, pai, agora como é que nós vamos fazer para deixar isso aqui? Aí que eu me dei de conta. Cara, eles fizeram toda uma rede nova só para chegar aqui no terreno. E essa água ficou parada provavelmente por um bom tempo lá dentro dessa rede. Foi um local que a água não corria, porque não tinha outras casas puxando, eu imagino. Não sei, estou tentando imaginar o que aconteceu. E ficou aquela água bem ruim ali, bem suja mesmo. Eu digo, pá, não pode ser normal, porque a uma quadra daqui a água era bem limpinha. Então aqui deve ser água só nesses canos, né? E aí a gente pegou e deixou correndo, acho que uns 5, 10 minutos a água. Fomos olhar, a água continuava turva. Parecia que tinha melhorado um pouquinho, mas continuava meio escurinha. Aí a gente pegou, tava chovendo, começou a chover, deixamos ligado e deixamos correndo a água por 1 hora mais ou menos. Mas botaram a água fora, mas a água tava suja, não tinha como consumir aquela água, nem para lavar roupa acho que não dava. E aí depois de 1 hora mais ou menos a água correndo, a gente pegou a água e aí sim ela tava no copo, pelo menos comparando com a água que nós tínhamos na caixa d'água, tava bem branquinha, parecia igual. E começamos a encher a caixa d'água. Acho que a gente encheu uma vez a caixa d'água, 2, e aí faltou água no banho. Não, mas como assim? A gente encheu, mas não deixou derramar água, né? Só enchemos o tempo que a gente deixava lá na outra casa, e aí não encheu e só que não tinha enchido a caixa. A gente achou que tinha enchido e não tinha. E fomos ver, o filtro estava nesse estado. E não passava mais água no filtro de tão sujo que ele estava. E aí a gente trocou o filtro, mas aí nisso a gente já foi usando mais, mesmo passando bem pouquinho água, a gente deixou encher mais umas 3 ou 4 caixas d'água. E aí a gente foi usando assim, deixando bem mais tempo, saindo bem pouquinho água. E aí a gente foi lá e trocou o filtro. E agora tá normal de novo. A princípio agora a água tá limpa. Mas logo que a gente fez a ligação, a água tava bem escura. A sorte é que nós tínhamos o filtro, né? Senão isso aqui tudo ia ficar tudo dentro da A gente consumindo tudo, né? Embora a água que a gente, eu acho até tu pode mostrar ali, né? A gente, pra consumir água por enquanto, a gente usa esse filtro que a gente tem há anos já, né? Pra consumir água a gente usa esse filtrinho. Ele é um filtrozinho da Sawyer. A gente achou, isso aqui a gente tem, no Mercado Livre até tinha na época, isso aqui faz 5 anos que a gente comprou. E com esse mesmo filtrinho, a gente fez toda a caminhada lá do Cassino até o Chuí. A de São Lourenço também, A de São Lourenço, o que a gente fazia? A gente pegava, a de São Lourenço a gente pegava da lagoa mesmo e filtrava, saía branquinho do outro lado, e do Cassino a gente pegava a água dos riozinhos aquele e filtrava para poder tomar. Acabava ficando um
pouquinho de gostinho, mas na teoria as bactérias e micróbios ele tira, né? O gosto ficava bem, né? O gosto era ficava ruim, mas não era, mas pelo menos tirava os micróbios das coisas, né? Na teoria. Na prática não sei, mas até hoje a gente não ficou nenhum problema de estômago, tanto na caminhada quanto usando, assim, né? Sempre nunca tivemos nenhum problema. Pode ser por causa dos anticorpos que já estão tudo... Já se criaram tão tudo forte. criado, né? Não sei. E aí aqui pra nós, a água que a gente toma, no caso, né? A gente tem filtrado. Até ali na minha tia a gente filtrava também, né? Filtrou. Um detalhe é que ele não tira químicos, né? Se tiver químicos, esse tipo de sal, essas coisas assim, ele não tira da água. Mas partículas maiores, e bactérias e micróbios, eles são do tamanho que ficam presos no filtro, ele não passa pelo filtro, aí ele tira. E aí a água que a gente usa pra cozinhar, a gente acaba fervendo, né? Como é fervido, daí não tem problema também. Exato. Outro ponto também importante, claro que a água é mais importante, mas era interessante a gente ter, energia elétrica. Aí fizemos a instalação, esse cabo 4mm a gente já tinha, fizemos a instalação lá em cima no poste e fizemos uma tomadinha aqui, uma super proteção para não entrar água aqui onde a gente faz a ligação das águas. Aí botamos uma tomadinha 20 amperes aqui, não fica escorrendo água aqui, né? E aí só fizemos a mesma extensão para ligar lá embaixo do migrante. E aí se nós quiser fazer algum serviço com as nossas ferramentas, se precisar soldar e tudo mais, a gente já tem uma tomadinha perfeita aqui para isso. Então é isso, pessoal, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui, um videozinho só explicativo, mostrando mais ou menos como é que tá as nossas instalações aqui, hidráulicas e elétricas, estamos nos virando na nova moradia. Nova moradia. Ainda tem algumas coisinhas que a gente quer fazer, logicamente, a gente vai contando e mostrando para todo mundo aí mais pra frente. E vamos ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, que é super importante, e vem com a gente aí nessa nova temporada do Virando o Mundo, certo? Certo. Na verdade é uma temporada, agora que a gente se mudou, a gente iniciou aí uma nova temporada, que vai ser durante esse período que a gente vai estar aqui no terreno e dando algumas voltas por perto. Digamos que é um período de transição e ajustes e aprimoramentos. Pra gente pegar a estrada de fato. Porque isso vai acontecer, não se preocupem. Certo, Mike? Certo. E Um grande abraço, tchau!